Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Esse estudo que tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós. Eu falo por mim. Eu espero que também seja na sua vida também, tá certo? Durante essa semana nós estamos abordando aí as parábolas que estão contidas ali no livro de Marcos. E durante todo esse trimestre a gente vai se deter no estudo aprofundado no Evangelho de Marcos. Tem sido uma bênção. Eu tenho descoberto coisas bastante interessantes. Coisas que, quando a gente folheia os textos bíblicos, a gente não consegue identificar de maneira, vamos dizer assim, tão focada e centrada como nós estamos descobrindo por meio desse estudo. E por isso eu quero te incentivar a permanecer no estudo. Porque com certeza, de alguma forma, Papai do Céu vai falar aos nossos corações e vai trazer luz à nossa vida. Mas antes da gente começar o estudo, antes da gente se aprofundar, eu quero convidar você, que está comigo, a fechar seus olhos e a orar. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua presença? Então vamos orar então. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque é maravilhoso estudar a tua palavra. Nela que nós descobrimos acerca da vida e da vida eterna. É nela que nós conhecemos o plano da salvação, Senhor. É nela que nós entendemos o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem, e que está desejoso de passar a eternidade conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa as vezes que te trocamos por outras coisas. Faz com que a gente, a cada dia, sinta mais alegria e prazer de buscar a Tua presença e o Teu reino, porque é exatamente isso que nossa boca fala, e nós queremos tornar real aquilo que ela fala. De modo especial, envia o Teu Santo Espírito para que nós possamos entender e assim trazer reflexões à nossa mente acerca daquilo que precisamos melhorar. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo guiado de hoje, quinta-feira, 25 de julho, é a parábola da semente que cresce. No dia de hoje nós vamos meditar em duas parábolas, as últimas duas parábolas dessa semana. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O verso será o 26 ao 29. E diz assim, ó. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Interessante essa parábola. Quais seriam as lições, quais seria o ensinamento que Jesus queria transmitir àquelas pessoas que estavam ao seu redor e, claro, a mim e a você que estamos hoje meditando nela. Separei aqui alguns pontos com base nesse contexto e o primeiro ponto diz assim, ó. A maior parte do Evangelho de Marcos tem paralelos com o Evangelho de Mateus e Lucas, ou ambos. Mas essa parábola é exclusiva de Marcos. O foco dessa breve parábola é o processo de crescimento. Olha que coisa interessante. Estamos tendo acesso a uma parábola que está contida apenas no Evangelho de Marcos. E qual é o propósito dessa parábola? Nos ensinar acerca do processo. Como assim, Davi? Você sabe que a vida é cheia de processos. Tudo gira em torno de processos. E na vida cristã, na vida espiritual também não é diferente. Eu e você, quando conhecemos a Jesus, Paulo se utiliza da metáfora de que nós somos como bebês. Como assim? Nos alimentamos por meio de leite. E aí, com o passar do tempo, os dentinhos vão aparecendo e aí a gente já começa a comer comidas mais sólidas. E assim a gente vai avançando no nosso processo de santificação, no nosso processo de conhecimento. O que a parábola quer dizer é o seguinte: devemos respeitar o processo, mas acima de tudo, nós devemos reconhecer quem é o responsável pelo processo. Às vezes eu e você temos a tendência de achar
que cabe a nós o domínio do processo. E pelo que a gente viu aqui no texto, o homem, ele pega o grão, joga na terra. Esse grão não foi o homem que fabricou, não foi ele que produziu. Esse grão, vamos dizer assim, já é fruto de um processo anterior. E aí quando ele joga ali, ele planta no chão, a semente germina, ela cresce, ela aparece. E enquanto tudo isso está acontecendo, o homem está dormindo, está acordado, ele está vivendo a sua vida. Ele não está controlando nada. As coisas vão acontecendo dentro do seu devido tempo. Até que aparece o talo, depois a espiga e os grãos cheios na espiga. E aí esse grão amadurece. E o que o homem faz? Ele ceifa e colhe ali o grão. Perceba que até o processo do resultado, que é a colheita, tudo aconteceu meio que automaticamente. Ou seja, fora do meu e do seu controle. Quem é o responsável por isso? É Deus. Certa vez, Paulo, falando aos seus ouvintes, aos seus irmãos, ele disse, olha, talvez eu tenha plantado, Apolo tenha regado, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Em outras palavras, você pode ter sido apresentado ao Evangelho por meio do canal aqui, Meu Momento com Deus, por meio de um sermão, por meio de um louvor, por meio de um culto na igreja, por meio de uma oração de algum amigo seu. De várias formas você pode ter tido contato com o Evangelho. Mas esse Evangelho só vai florescer na sua vida, só vai gerar frutos mediante a presença do Senhor. Porque somente Ele, só Ele pode surtir esse efeito do processo, do crescimento, do amadurecimento. Por isso é tão importante, todos os dias nós temos o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado. Porque é na presença do Senhor que não apenas eu e você nos aperfeiçoamos, mas também crescemos na graça, crescemos na santidade diante de Deus. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, a história termina de modo abrupto, com o amadurecimento do grão. De igual forma, a volta de Cristo trará um fim repetindo a história do mundo. Você sabe que para o grão amadurecer de maneira correta, de maneira apropriada, para que ele, vamos dizer assim, seja bem sucedido, é preciso que algumas coisas aconteçam. Na minha vida espiritual, na nossa e na minha vida também essas coisas precisam acontecer. Porque vai chegar o momento sim da colheita. Existem várias histórias, várias analogias apresentadas na Bíblia sobre acerca da colheita que o Senhor vem fazer. Inclusive, uma das imagens que apresenta de Jesus no livro de Apocalipse é como de um homem com uma foice, pronto para ceifar, ou seja, colher aquilo que foi plantado. Para que eu e você estejamos prontos para sermos colhidos e sermos depositados no celeiro do céu, eu e você precisamos investir cada vez mais tempo de qualidade com o Senhor, porque como nós já vimos, Ele é o responsável por nos fazer amadurecer, por nos fazer dar frutos e frutos de qualidade. Isso deve nos levar a refletir no seguinte aspecto: como eu tenho gasto o meu tempo? Com o que eu tenho me alimentado? O que é que os meus olhos, as janelas da alma, como as pessoas costumam dizer, têm observado? O que é que meus ouvidos têm ouvido? Será que essas coisas que eu estou trazendo para a minha vida estão agregando no processo do amadurecimento? Reflita sobre isso. Nós vamos agora adentrar a um outro contexto de parábola, que também é bastante conhecida essa parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Abra comigo aí em Marcos capítulo 4, versículo 30 a 32, apenas 2 versículos, diz assim, Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? E aí Jesus responde, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças.
com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Muito interessante esse texto. E a pergunta que fica é: o que era que Jesus estava querendo dizer? Vamos descobrir então. Eu separei aqui 3 pontos com base nessa história. E o primeiro ponto diz assim: essa parábola enfatiza que alguma coisa muito pequena pode se transformar em algo muito grande. E isso deve falar muito ao nosso coração. Às vezes a gente olha para nós e diz: meu Deus, a nossa fé é tão pequena, a nossa condição é tão pequena, o meu conhecimento é tão pequeno. Enquanto nós tivermos essa humildade, essa simplicidade de reconhecer o quão pequenos nós somos, Papai do Céu vai nos usar não para simplesmente ser grandes, mas para fazer grandes coisas em prol da sua causa. Toda vez que o homem reconheceu a sua pequenez, e para isso eu quero se utilizar de um exemplo do personagem Moisés. Moisés, quando ele estava cheio de si, ali no seu auge dos 40 anos, quando ele era um candidato a ser um faraó, quando ele, vamos dizer assim, tinha a sua identidade formada baseada naquilo que ele conhecia, naquilo que ele tinha se formado, Deus não o usou, mas o encaminhou para o deserto de Midian, para ser um pastor, um simples pastor de ovelhas, das ovelhas do sogro de Moisés. E ali se passou mais 40 anos. Moisés já estava com a idade um pouquinho avançada. Naquela ocasião, Moisés não estava mais cheio de si, pois agora ele reconhecia quem de fato ele era. Ele era um simples pastor, uma pessoa humilde, uma pessoa pacata. E foi nesse exato momento que Deus o chamou para guiar a maior nação de toda a terra. Venha, você será o líder do meu povo. Senhor, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu não sei me comunicar. Não se preocupa. Não se preocupa, deixa comigo. Apenas me obedeça. Apenas faça o que eu lhe peço. Apenas cumpra a missão. Se eu e você fizermos de semelhante modo, reconhecermos o quão limitados e pequenos nós somos, como um grão de mostarda, a gente vai ver que montanhas poderão ser translocadas, não porque haja habilidade e poder em nós, mas porque Deus agirá por meio de nós. Um outro ponto que eu destaquei fala assim: Jesus observou que as aves chegam a fazer ninhos nos ramos da planta da mostarda. O pé de mostarda ele cresce a cerca de 2 a 3 metros de altura. Comparado à sua minúscula semente, ela cresce muito. E a gente fica até se perguntando como uma sementezinha daquela pode crescer tanto. E ela cresce a ponto de dar condição dos animais se apoiarem, fazerem ali suas moradinhas, suas casas e viverem ali. Isso nos remete à história lá de Nabucodonosor, quando ele recebe um sonho em que ele é uma grande árvore, onde as nações da terra estão sobre a sua sombra e se alimentam do fruto que essa árvore dá. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, confia em mim, acredita em mim, porque eu tenho poder, não simplesmente para fazer grandes coisas, mas para te dar condição para essas grandes coisas. O último ponto que eu destaquei diz assim: Jesus ensinou que o reino de Deus, que começou muito pequeno, se tornara grande e impressionante. As pessoas de sua época podem ter menosprezado o pregador itinerante da Galileia, que andava pelas ruas empoeiradas, com seu grupo de discípulos. Mas com o tempo, seu reino de graça se expandiu em todo o mundo. Eu fecho essa mensagem dizendo o seguinte: talvez hoje você olhe e pense: nossa, eu não sou ninguém. Eu não consigo alcançar ninguém. A minha voz não é ouvida por ninguém. Por que me esforçar tanto? Eu, em certo ponto, em até dado momento, eu tinha esse tipo de pensamento também. Às vezes eu olhava para o canal e disse: nossa, o canal ele não cresce. As pessoas não gostam muito desse nicho.
poderia estar fazendo qualquer outra coisa que poderia até render mais audiência. Mas aí, após meditar em temas como esse, eu devo fazer mesmo vendo a imagem de um grão de mostarda diante de mim. Mas crendo pela fé que esse pequenininho grão, um dia, se tornará uma grande árvore. O meu intuito não é ver o canal grande. O meu intuito é que de alguma forma eu possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Não para o crescimento em si do canal, mas para a proclamação do Evangelho de Deus. Há muito tempo eu já deixei de me preocupar com isso, porque o que mais importa não é se estou tendo audiência, não é se há pessoas do outro lado, não é isso. O que mais importa é que desse lado de cá está tendo uma pessoa que está tendo um momento com Deus. Eu. Se eu já estou me beneficiando desse momento, então com certeza o propósito de Deus já surtiu seu efeito. Se mais pessoas estiverem se beneficiando, glória e louvado seja o nome de Deus, porque superou as expectativas, porque o alvo maior é a minha pessoa. Se você está sendo beneficiado, glória a Deus, porque superou as expectativas. E é exatamente isso que o grão de mostarda faz, ele supera as expectativas. Que Papai do Céu continue falando a nós. Nós chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Foi uma bênção, como eu tinha dito no início, porque mensagens poderosas que falam ao nosso coração, a gente só consegue vislumbrar quando espera no momento certo Deus falar. E Deus falou com certeza. Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e claro que Ele te traga aqui novamente amanhã para o encerramento da semana, o estudo de sexta-feira, onde nós iremos fazer uma breve recapitulação e com certeza ver e receber mais uma bênção de Papai do Céu. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.